No final da entrevista, já quando falaram que seria a última pergunta, uma repórter, eu não sei de que veículo, fez uma pergunta que nós nos fizemos. Perguntou: por que vocês optaram de trazer para São Paulo? O sírio-libanês de Brasília não tem estrutura para realizar essa cirurgia? E o médico, o Khalil, saiu da casinha, ficou claramente nervoso, respondendo de forma seca que foi uma decisão da equipe médica e que o sírio-libanês de Brasília tem todas as condições de São Paulo. Só que a repórter não deu continuidade naquilo que todo mundo quer saber. E aí, a repórter da CNN, a Clarice Oliveira, tentou, né, automaticamente acachambrar a situação. Olha só as questões que ficaram em aberto e que a repórter da CNN, na tentativa de salvar, acabou destruindo mais ainda a situação. Ela disse: era uma questão de urgência e todo mundo está dizendo da rapidez com que a equipe médica acionou, que isso poderia trazer consequências ao presidente. Ora, minha filha, rapidez? Você transportar um paciente que está com uma hemorragia intracraniana, segundo eles, uma cápsula se formou na região frontoparental, ou seja, aqui do lado esquerdo, na realidade, né? Do lado esquerdo do cérebro do Lula. Não dá para bater as duas informações. Se há uma necessidade urgente de um procedimento, você desloca o paciente ao invés de deslocar o médico. Você coloca a vida de alguém que não poderia viajar por conta de uma queda sem hemorragia. Ele estava proibido de pegar avião, mas ele pega um avião para ser operado em São Paulo a pedido do médico, do tal do Dr. Khalil. Esse Dr. Khalil tem muita coisa para explicar. E que saudade do tempo em que existia repórter de verdade. Porque tirando esta jornalista, essa única jornalista corajosa que fez essa pergunta, mesmo ela não tendo concluído tudo aquilo que a gente precisa saber, ela foi a única jornalista corajosa de perguntar isso. E se a CNN e a equipe médica se sentirem incomodados com a pergunta, eles têm que responder mais ainda. O paciente foi colocado em risco? Ah, não, você analisou, ele tinha condições de viajar, então traz para São Paulo. Tinha condições de viajar com hematoma na cabeça? Meus amigos, essa história está mal contada. Não é permitido que ninguém... Tenta você entrar num avião com hemorragia intracraniana. Aí diz que foi feita somente um furo na cabeça e que ele está com um dreno. E que deve ficar com esse dreno de 24 a 72 horas. Um dreno na cabeça? Imagina você com um buraco e um canudo saindo da tua cabeça, parecendo The Walking Dead. E aí, a informação, pasmem, é que como ele está consciente na UTI, depois de passar por uma cirurgia no cérebro, o vice-presidente não vai assumir, só vai despachar e fazer alguns trabalhos, mas ele não vai assumir, a presidência continua na mão do Lula. Qual é o medo? Qual é o medo? Ah, não se sabe se o gabinete vai se deslocar para o sírio-libanês para ele despachar. Qual o medo? Até tocou a sirene aqui. Qual o medo? Qual o pavor? O que está acontecendo de fato? O cara está incomunicável, dentro de uma UTI por 48 horas, e nós brasileiros somos obrigados a aceitar que ele vai continuar despachando de dentro de uma UTI com um dreno na cabeça. Ou isso tudo é um grande teatro, ou tem um monte de questões a serem respondidas por esses caras, que essas lacunas não foram colocadas.
E quando a repórter fez a pergunta e ele ficou irritado, para ele não dizer que ele estava encerrando automaticamente, ele, não, só mais uma pergunta, e direcionou para um repórter parceirinho, que voltou com a mesma churumela de sempre, para fazer as mesmas perguntas que já tinham sido feitas. Claramente posicionado ali para uma situação de emergência. Ou seja, tudo planejado. O presidente Lula então vai sair na segunda-feira? Não foi isso que eu disse, não sei o quê. E aí aquela pergunta churumela, que cá para nós não traz nada. A gente quer saber. A repórter foi perfeita. O Sírio-Libanês de Brasília não tem condições de fazer uma operação. Se era urgente, por que deixar um paciente durante 1h30, 2 horas, aguardando essa urgência e transferindo de avião? Depois, uma coisa me chamou a atenção. Ele falou que ela estava, a tal da Janja, estava ao lado do presidente dentro da ambulância. Então ele foi transportado de ambulância? O negócio era urgente mesmo. O negócio era realmente urgente. São várias perguntas que eles não conseguem explicar. Não conseguem explicar. E quando eu coloquei aqui a questão, e veja só a importância da mídia independente, quando nós fazemos os questionamentos e colocamos aqui, automaticamente, só para vocês terem uma noção, a live das 6h40 da manhã já atingiu quase 50 mil visualizações. Alguém conseguiu ter a clareza e a consciência de fazer uma pergunta que presta. Ou seja, o Sírio-Libanês de Brasília não tem condições. Não, foi uma decisão da equipe médica. Tá bom. Então foi uma decisão da equipe médica, mas não era urgência. Se ele não podia ser transportado de avião quando tinha batido a cabeça e não tinha o hematoma, porque não existia dreno. Alguém viu aí algum dreno antes? Alguém falou em cápsula, dreno, frontoparental, o escambau do meu Deus, do termo técnico que seja? Não existia nada disso, ele foi proibido de entrar num avião. Mas ele entrou num avião para vir para cá. Por que a equipe médica do Sírio-Libanês não entrou num avião para ir para lá então? E não se manteve o paciente lá dentro? É que nem falou aqui a Girafa Pantaneira, pertinho, são só 1.050 quilômetros de distância. Mas o que são 1.050 quilômetros? É só um aviãozinho pegando. Mas o que é a pressão de um avião, né?